Porque é possível que a gente entre para o ministério, realize o ministério com motivações equivocadas. Servimos a nós mesmos, servimos a denominação, servimos a igreja, servimos a grupos da igreja, dentro do seu contexto. Paulo passara 3 anos em Éfeso, na sua terceira viagem missionária. Éfeso era a capital de uma província, a Ásia Menor. Na época, uma cidade metropolitana com mais de 300 mil habitantes, uma das maiores do mundo da época. Éfeso hospedava o templo da deusa Diana, 4 vezes maior do que o Partenon de Atenas, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade de Éfeso era uma cidade fortemente ligada ao comércio, porque a rota do mundo passava por ali. Éfeso era uma cidade idólatra, porque o templo da deusa Diana, além de ser uma beleza raríssima, era também o principal produto do comércio dos pessoas que chegavam e saíam de Éfeso, os turistas de Éfeso. Os nichos do templo, miniaturas do templo, eram o principal produto de souvenir. Além de ser uma cidade idólatra, era uma cidade fortemente marcada pelo ocultismo. Agora pensem comigo que Paulo chega ali em 3 anos. Sobrenaturalmente ele impacta a cidade, a ponto da idolatria recuar, dos feiticeiros convertidos queimaram seus livros em praça pública, avaliados em mais de 50 mil denários. A palavra de Deus prevalecer na cidade. E em 3 anos ele plantar igrejas em toda a província. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. Eu fico pensando hoje, com toda a tecnologia que temos, televisão, rádio, bíblias impressas, folhetos, internet, Facebook, Instagram, Zap, tudo mais. Um pastor chega numa cidade de 300 mil habitantes, em 3 anos, via de regra, nem conhecido ele é na cidade ainda. Não tem outra explicação para o êxito de Paulo em Éfeso, a não ser a obra soberana e sobrenatural do Espírito Santo na sua vida e através da sua vida. Mas não foi fácil, não. Ele chega a comentar, ao escrever a igreja de Corinto, enquanto estava em Éfeso, que ele enfrentou em Éfeso lutas, aliás, feras. Ele enfrentou situação, tribulação, acima da sua força, a ponto de desesperar-se da própria vida. Parece que quanto mais pressão a igreja enfrenta, mais a igreja avança, mais a igreja cresce. Sucesso no ministério não é a ausência de tensão, não é a ausência de pressão, não é a ausência de tempos difíceis. E então agora, depois de 3 anos, Paulo está saindo de Éfeso, indo para Jerusalém para levar as ofertas que ele recolhera entre as igrejas antigas para os pobres da Judeia, em virtude da fome que assolou o mundo no período de Cláudio, imperador Cláudio. E então ele para aqui em Mileto, chama os presbíteros para uma espécie de discurso de despedida, onde ele vai abrir o coração e partilhar com eles suas instruções de como eles deveriam se portar na igreja. E esta palavra de Paulo com esses presbíteros, que ele chama também de pastores e de bispos, serve para nós hoje como que um farol a guiar os nossos passos nos tempos turbulentos em que estamos vivendo. O mundo está em convulsão. Estamos vivendo uma onda de cristofobia no mundo inteiro. Países que outrora tinham
coragem e orgulho de levantar a bandeira do Evangelho, parece que estão enrolando esta bandeira, se envergonhando dela. E é nessa hora, irmãos, que nós, pastores e líderes, precisamos nos levantar. Que as cortes recuem, que os parlamentos recuem, que os palácios recuem, a igreja não há de recuar, em nome de Jesus. E neste encontro com os líderes da igreja, Paulo vai mostrar alguns compromissos que você e eu precisamos ter. Eu quero partilhar com vocês 7 compromissos que nós devemos assumir hoje. Já assumimos, mas precisamos renová-los. Primeiro compromisso do líder, confira comigo aí. Versículo 19, é o nosso compromisso com Deus. Olha o verso 19: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. A pergunta elementar, básica, mais essencial e não óbvia é: a quem estamos servindo? Porque é possível que a gente entre para o ministério, realize o ministério com motivações equivocadas. Servimos a nós mesmos? Servimos a denominação? Servimos a igreja? Servimos a grupos da igreja? A famílias da igreja? A quem estamos servindo? Porque quem serve a Deus não depende de aplausos e nem se desencoraja com críticas. Quem serve a Deus não está atrás de holofotes. Quem serve a Deus não levanta monumentos a si mesmo. Quem serve a Deus não tem medo de perseguição. A quem estamos servindo? Porque se isso não estiver claro no nosso coração, irmãos, nós podemos até fazer uma grande obra, mas a motivação não é boa, não está certa. E vocês sabem disso. Deus está mais interessado em motivação do que em ação. O fato, entretanto, de nós estarmos a serviço de Deus não significa que vamos ter vida fácil. Ele diz, pelo fato de estar servindo a Deus, ele tem que fazer isso com humildade, ele tem que fazer isso com lágrimas, ele enfrenta provações, ele enfrenta até ciladas. Há determinados problemas que você só enfrenta pelo fato de estar servindo a Deus, pelo fato de você não negociar princípios e valores. O mundo nunca vai nos aplaudir pelo fato de estarmos servindo a Deus, porque o mundo sempre odiou Jesus e ele vai odiar Jesus em nós. É uma tolice da igreja pensar que se eu imitar o mundo, eu vou ganhar o mundo. Não, o mundo está farto dele mesmo. Você só pode impactar o mundo quando você é diferente dele. A quem estamos servindo? Que o nosso coração, como cantamos agora, tem tudo a ver com ele, que o nosso coração seja totalmente dele, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não é o nosso nome, não é a nossa denominação, não é a placa da nossa igreja, não é o nosso ministério, é a glória dele. Nós estamos a serviço dele, nós somos servos dele.